Olá, nesse vídeo eu vou resolver as questões da atividade de ângulos notáveis. Como a gente viu na sala de aula, todas as vezes que a gente tiver que resolver problemas que envolvam as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, a gente não vai utilizar os valores decimais da tabela trigonométrica, mas vamos utilizar esses valores aqui na forma de fração e número inteiro e número irracional. Questão 20. Encontre os valores de x em cada caso. Então, temos 6 figuras e a gente precisa determinar o valor de x em cada uma delas. Em algumas a gente vai utilizar o seno, outras o cosseno, e em outras a tangente. Tá? Começando pela letra A. A gente tem que determinar essa medida x aqui. A gente tem o cateto oposto, que é 8 raiz de 3, tem o ângulo, que é 60 graus, e quer calcular o x, que é o cateto adjacente. Então, a gente tem que utilizar a tangente para resolver esse problema. A tangente de 60 graus, aqui, é igual ao cateto oposto, 8 raiz de 3, dividido por x. A tangente de 60 graus, pegando da tabelinha dos ângulos notáveis, virou tudo. Tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Então, no lugar da tangente, a gente escreve raiz quadrada de 3. Isso vai ficar o quê? 8 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Aí vai cancelar as raízes e vai dar x igual a 8. Letra B. Temos o ângulo, 45 graus, o cateto oposto, que é 6, e queremos calcular a hipotenusa. O cateto oposto e hipotenusa é o seno. Vou botar aqui em cima. Seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, 6, dividido pela hipotenusa, que é x. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 6 sobre x, raiz de 2 sobre 2 igual a 6 sobre x. Multiplica cruzado, isola o x, vai descobrir que o x é igual a 12 sobre raiz de 2, racionaliza e ganha a resposta final racionalizada, que é 6 raiz de 2. Letra C. Temos aqui o ângulo de 45 graus. Aí a gente viu na aula que a soma dos ângulos internos do triângulo sempre dá 180 graus, né? Então, se aqui é 90 graus e aqui é 45, lá em cima obrigatoriamente tem que ser 45 graus também. E a gente percebe, então, que o triângulo da questão C, ele é um triângulo isósceles. Por quê? O triângulo isósceles tem esses dois lados iguais e, consequentemente, os ângulos da base iguais também. A base aqui não é x, né? É uma coisa dá uma virada na folha para você ver a base como sendo o lado que mede 6. Então, significa que esses dois lados aqui são iguais, né? Então, dá para resolver esse aqui utilizando o teorema de Pitágoras. Por quê? A hipotenusa é 6, né? E os catetos vão ser x e x. Então, a gente vai ter que 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, que é 2x ao quadrado. O 2 divide o 36, fica que x ao quadrado é igual a 18. Tira a raiz quadrada de 18 e simplifica, vê que vai dar 3 raiz quadrada de 2. Questão D. O ângulo é 30 graus. Queremos calcular o cateto oposto e temos a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, é o seno. Tá aqui. Seno, cateto oposto e hipotenusa. Então, vou botar esse aqui mais para cima também. Então, tá. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 11,5. O seno de 30 graus, olhando na tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis, é 1,5. Então, a gente fica com 11,5 vezes o seno de 30 graus, que é 1,5. 11,5 vezes 1,5 é 11 vezes 1, que dá 11, e 2 vezes 2, que dá 4. Então, a medida que a gente quer é 11 quartos. Aqui, talvez você precise relembrar como que a gente trabalha fração com fração, tá?
E na prática, o que a gente está fazendo? Está passando 11,5 para multiplicar o seno de 30, que está aqui, ó, 11,5 vezes seno de 30. E aí tem multiplicação de frações, que você tem que multiplicar os numeradores e os denominadores. Letra I. Temos o ângulo de 60 graus, x é o cateto adjacente e 9 é a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno vai resolver isso pra gente. Cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 9. O cosseno de 60 graus é 1/2. Então, a gente tem que 1/2 é igual a x sobre 9. Multiplica cruzado, vai dar 2x igual a 9. Aí divide o 9 por 2 e ganha que o x é 4,5. E o f? A gente tem 30 graus e temos que calcular essa medida aqui, essa distância, que é a hipotenusa. Mas desse triângulo aqui, ó, eu só tenho nada, na verdade, só tenho ângulo, né? A gente não tem nenhuma medida dos lados. Porém, deste outro triângulo aqui, a gente tem medida dos catetos e não tem medida da hipotenusa. Então, a gente começa olhando para esse triângulo, utilizando o teorema de Pitágoras, para calcular a medida dessa hipotenusa que está aqui. Então, vai ficar raiz de 12, que simplificando a gente pode escrever como 2 raiz de 3, tá? Então, se esse lado aqui é 2 raiz de 3, aí o que a gente tem? O cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, isso é cosseno. Então, cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é 2 raiz de 3, que a gente calculou antes, dividido pela hipotenusa, que é x. O cosseno de 30 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual a 2 raiz de 3 sobre x. Multiplica isso aqui cruzado e vai chegar ao cálculo que x dá 4. Questão 21. Uma escada de pedreiro de 6 metros está apoiada em uma parede e forma com o solo um ângulo de 60 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada e qual é a distância do pé da escada à parede? Então, faz um desenho para representar essa situação, né? Então, temos a escada apoiada na parede. A escada tem 6 metros de comprimento e ela forma com o solo um ângulo de 60 graus. Então, tá aqui. Queremos saber a altura do ponto mais alto que a escada atinge e a distância do pé da escada até a parede. Olhando para o ângulo de 60 graus, quando a gente for calcular a altura do ponto mais alto, a gente vai ter que calcular o cateto oposto e nós temos a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, seno de 60 graus é cateto oposto, que é h, dividido pela hipotenusa, que é 6. O seno de 60 graus, olhando na tabela dos ângulos notáveis, é raiz de 3 sobre 2. Então, fica raiz de 3 sobre 2 igual a h sobre 6. Multiplica cruzado e chega que a h é 3 raiz de 3. Para calcular a distância d do pé da escada até a parede, a gente tem então agora o cateto adjacente a 60 graus e a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, o cosseno de 60 graus é d, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, 6. Cosseno de 60 graus, 1/2. Então, 1/2 é igual a d sobre 6. Multiplica cruzado, isso vai dar 6 igual a 2d, né? Divide 6 por 2 e descobre que a distância d é 3. Questão 22. Um objeto percorre 8 metros ao ser solto sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal do solo. Determine a altura em relação ao solo da qual o objeto foi solto. Então, vamos fazer o desenho. Sempre faz o desenho, ele ajuda bastante para interpretar. O objeto percorre 8 metros ao ser solto sobre um plano inclinado. Então, o objeto foi solto daqui, ele vai descendo por 8 metros. Essa inclinação é de 60 graus com relação à horizontal do solo.
a gente tem que calcular a altura com relação ao solo de quando esse objeto foi lançado. Então, com relação ao ângulo de 60 graus, a gente quer calcular o cateto oposto e nós temos a medida da hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é a razão trigonométrica do seno. Então, seno de 60 graus é o cateto oposto, h, dividido pela hipotenusa, que é 8. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a h sobre 8. Multiplica cruzado, isola o h, simplifica a raiz e vai chegar que dá 4 raiz de 3 metros. Questão 23. Obtenha o perímetro de um retângulo, sabendo que uma diagonal mede 5 raiz de 3 centímetros e forma um ângulo de 30 graus com um dos lados do retângulo. O perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, a gente precisa descobrir a medida de todos os lados desse retângulo. O que a gente sabe é que a diagonal mede 5 raiz de 3 e ela forma um ângulo de 30 graus com um dos lados. Então, a gente tem que determinar a medida x e a medida y para depois poder somar os 4 lados do retângulo para determinar o perímetro, que é o que o problema nos pede. Olhando aqui para esse triângulo retângulo, então, com base no ângulo de 30 graus, o x é o cateto oposto, o y é o cateto adjacente e a hipotenusa é 5 raiz de 3. Para calcular primeiro o x, a gente vai então usar o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, o seno de 30 graus é igual a x sobre a hipotenusa, que é 5 raiz de 3. O seno de 30 graus é 1 meio. Então, 1 meio é igual a x sobre 5 raiz de 3, multiplica isso aqui cruzado e descobre que o x é 5 raiz de 3 sobre 2. Para calcular o y, que é o cateto adjacente, a gente vai precisar do cosseno, porque é o cosseno que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, y, dividido pela hipotenusa, que é 5 raiz de 3. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 5 raiz de 3. Multiplica cruzado, descobre que o y é igual a 15 meios. O perímetro, então, né, é a soma dos dois lados que medem x mais os dois lados que medem y. Então, 2x mais 2y. Então, 2 vezes a medida do x, que é 5 raiz de 3, mais 2 vezes a medida do y, que é 15 meios. Aqui é só cancelar, tá? Vai ficar, então, 5 raiz de 3 mais 15. Colocando 5 em evidência, fica com essa resposta bonitinha aqui. Questão 24. Determine o perímetro do paralelogramo ABCD. Perímetro é somar todos os lados. E aí a gente tem só esse pedaço aqui de um lado do paralelogramo, né? Tá faltando esse pedacinho para a gente poder saber a medida do lado completo e tá faltando essa distância aqui também. Então a gente precisa olhar para esse triângulo retângulo, calcular essa hipotenusa e esse cateto, para daí então a gente conseguir determinar o perímetro do paralelogramo. Destacando esse triângulo retângulo aqui de forma maior, a gente tem então que esse cateto mede 4, a hipotenusa mede y e esse outro cateto mede x. Então, com relação ao ângulo de 60 graus, para descobrir a medida de x, a gente vai utilizar o cateto oposto e o cateto adjacente. E isso é tangente. Então, a tangente de 60 graus é o cateto oposto, 4, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Olhando na tabela dos ângulos notáveis, a tangente de 60 graus é a raiz quadrada de 3. Então, vai ficar aqui raiz quadrada de 3 é igual a 4 sobre x. Passa o x para lá, traz a raiz de 3 para cá, racionaliza e a resposta vai dar 4 raiz de 3 sobre 3. Isso significa, então, que esse lado CD todo é 15 mais 4 raiz de 3 sobre 3. Tá aqui, ó. 4 raiz de 3 sobre 3 mais 15, que é a medida toda desse lado CD. Agora, para calcular a medida do y, a gente vai utilizar o seno. Por quê? Porque o seno é o que relaciona o cateto oposto e a hipotenusa. Olha aqui. Seno, cateto oposto e hipotenusa. O seno de 60 graus é 4, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é y.
O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual a 4 sobre y. Multiplica cruzado, descobre que o y é 8 raiz de 3 sobre 3. Essa medida é o lado AD e também é o lado BC, né? Os dois lados têm a mesma medida, que é 8 raiz de 3 sobre 3. Para calcular o perímetro todo, então, o que é? 2 vezes a medida de DC, né? Porque seria a medida de DC mais a medida de AB. Então, 2 vezes o 4 raiz de 3 sobre 3 mais 15, mais 2 vezes a medida do AD, que é o AD e o BC têm a mesma medida. Então, 2 vezes 8 raiz de 3 sobre 3. Aqui você faz chuveirinho, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 15, 30. Aqui multiplica o 2 pelo 8, que dá 16. Então, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3 mais 30, mais 16 raiz de 3 sobre 3. Ó. 8 raiz de 3 sobre 3 mais 16 raiz de 3 sobre 3 é 24. Escrevi aqui. É 24 raiz de 3 sobre 3 mais aquele 30 ali. Tá? 24 dividido por 3 é 8. Por isso que a resposta final é 8 raiz de 3 mais 30, como está aqui. Questão 25. Com base na figura, determine, letra A, a medida do segmento CD, que é essa distância aqui. Letra B, a medida do ângulo BAC, então a medida desse ângulo aqui. E letra C, a tangente do ângulo BDA, então a tangente do ângulo que está aqui. Então vamos começar pela letra A, calculando a medida de CD. Aqui a gente pode resgatar a relação métrica que a gente viu na segunda atividade. A gente sabe que C ao quadrado é igual à distância A vezes a distância N. No nosso problema, o C é 8, o N é 4 e o BD, que seria o A aqui, né? No nosso problema corresponde ao BD, é 4 mais X. Então, se a gente fizer aplicação dessa relação métrica nessa situação, a gente vai ter o quê? Que a medida de AB ao quadrado é igual à medida de BD vezes a medida de BC. AB ao quadrado é 8, BD é x, que a gente quer calcular, mais 4, e BC vale 4. Resolve, isola o x, descobre que a medida de CATD é 12, tá? Faça todos os cálculos com detalhes aí no seu caderno. Letra B. A medida do ângulo BAC. BAC, então a gente está olhando para o triângulo roxo, né? A gente quer saber a medida do ângulo. A gente tem a medida da hipotenusa e a medida do cateto oposto desse ângulo. Então, cateto oposto e hipotenusa é o seno, né? Então, seno desse ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 8. 4 oitavos, a gente pode simplificar que dá 1 meio, e o ângulo que tem seno que vale 1 meio é o ângulo de 30 graus. Portanto, aquele ângulo alfa ali é 30 graus. E a letra C, a gente tem que calcular a tangente do ângulo BDA, que aqui na figura ficou marcado como a tangente do ângulo beta. O que é a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Neste caso aqui, o cateto oposto é 8 e o cateto adjacente não tem. Aí a gente pode utilizar, primeira forma, o teorema de Pitágoras. Né? Esse lado aqui, que é a hipotenusa, é 16. O lado que a gente tem, AB, é o cateto. E o AD é o lado que a gente quer calcular. Então, dá para usar o teorema de Pitágoras. Vai ficar 16 ao quadrado menos 8 ao quadrado, que é 256 menos 64, que dá 192. Tira a raiz quadrada de 192 e simplifica, vai dar 8 raiz quadrada de 3. Aí, sabendo então que o lado AD é 8 raiz quadrada de 3, você aplica a fórmula da tangente. É o cateto oposto, que é 8, dividido pelo cateto adjacente, que é 8 raiz de 3. Cancela os 8, vai ficar 1 sobre raiz de 3 e racionaliza, que dá raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3
para a tangente também é um ângulo de 30 graus, tá? Apesar de não pedir isso no problema, né? O segundo modo é você observar que se alfa é 30, então esse ângulo aqui tem que ser 60, né? Se esse ângulo aqui é 60, aqui é 90 graus, a única opção para o ângulo beta é valer 30 graus. Aí, nesse caso, você pode utilizar a tabela trigonométrica aqui dos ângulos notáveis, que é a tangente de beta é raiz de 3 sobre 3. Aí não precisa fazer nenhum cálculo muito mirabolante, tá? Questão 26. Um observador está situado a X metros do pé de um prédio. Ele consegue mirar o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Afastando-se 40 metros desse ponto, ele passa a avistar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Considerando desprezível a altura do observador, determine, letra A, o valor de x, letra B, a altura do prédio. Então vamos representar isso como uma situação para a gente entender melhor, ó. Fazer um desenho, né? Então o observador está aqui, a uma distância x do pé do prédio. Aqui ele observa o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Aí ele se afasta 40 metros e agora ele observa o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Aí a gente precisa determinar a distância x que ele estava inicialmente e a altura h desse prédio. Observando aqui 60 graus, então esse ângulo tem que ser 120 graus, porque aqui a gente tem um ângulo de meia volta que é 180, né? Então o ângulo ADB, que é esse aqui, ele mede 120 graus. A soma dos três ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus, como a gente já viu. Então, se aqui é 30 e aqui é 120, já tem 150, para 180, falta mais 30. Então, a gente percebe que esse triângulo ABD, ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois ângulos com a mesma medida, então ele tem esses dois lados aqui iguais, com a mesma medida. Então, se esse lado aqui mede 40, esse lado aqui também mede 40. Sabendo que esse lado aqui mede 40, tá tranquilo agora, né? A gente já tem condição de determinar a altura do prédio e a distância x. Vamos começar calculando a distância x, que é a letra A. Se eu olho aqui para 60 graus, o x é o cateto adjacente e a hipotenusa é 40. Então, o cosseno resolve isso pra gente, porque é o cosseno que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, o cateto adjacente é x dividido pela hipotenusa BD, que é 40. O cosseno de 60 graus, a gente olha aqui e vê que vale 1 meio. Então, vai ficar 1 meio igual a x sobre 40. Multiplica cruzado e descobre que a distância x é 20. Para calcular a altura do prédio, com relação ao ângulo de 60 graus, a gente vê que a altura que a gente quer calcular é o cateto oposto. A gente tem a medida da hipotenusa, que é 40. Cateto oposto e hipotenusa, a gente resolve com seno. Então, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, h, dividido pela hipotenusa, BD, que é 40. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a h sobre 40. Multiplica cruzado, isola o h e vê que a resposta dá 20 raiz de 3. Questão 27. Em um trecho de rio em que as margens são paralelas, um morador, à beira de uma das margens, avista um farol situado à beira da outra margem sobre um ângulo de 45 graus. Então, o morador está aqui, ele avista o farol sobre um ângulo de 45 graus. Caminhando 1.400 metros no sentido indicado pela seta da figura, então o morador caminha para cá, ele passa a mirar o farol sob um ângulo de 60 graus. Considerando a raiz quadrada de 3 como aproximadamente 1,7, obtém em quilômetros a largura do rio nesse trecho. Representando essa situação, uma figura, a gente tem aqui o farol, o ponto inicial onde o morador avista o farol sobre o ângulo de 45 graus, depois esse morador se desloca para a direita, 1.400 metros, mas como a resposta tem que ser em quilômetros, a gente já aproveita e ao invés de escrever 1.400 metros, já coloca 1,4 quilômetros, já faz a conversão. Depois a gente tem
que quando ele chega nesse ponto C, ele avista o farol sobre um ângulo de 60 graus. Aí a gente precisa determinar a largura do rio, ou seja, essa distância L que está representada aqui. Tá? Então, se a gente olhar para o triângulo ABD, que é esse triângulo aqui, ó, ABD, e observar a tangente, por que a tangente? Porque a tangente é que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente, né? O cateto oposto de 45 graus nesse triângulo aqui é a largura do rio, e o cateto adjacente é 1,4 mais x. Então, aqui a tangente de 45 graus é o lado AD sobre o lado BD. Tangente de 45 graus vale 1. Então, 1 é igual a cateto oposto, que é L, sobre cateto adjacente, que é x mais 1,4. Aí passa x mais 1,4 multiplicando 1, e a gente ganha a primeira equação, que é L igual a x mais 1,4. Tá? Agora, olhando para esse triângulo aqui, ó, o triângulo ACD, a gente também percebe que a tangente é a solução para esse problema, né? Porque a gente quer calcular a largura do rio, que é L, e tem essa distância aqui que completa o triângulo ABD que a gente já explorou anteriormente. Então, a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é L, sobre o cateto adjacente, que é x. A tangente de 60 graus, raiz de 3, está aqui. Então, raiz de 3 é igual a L sobre x. Passa o x para multiplicar a raiz de 3 e a gente ganha a segunda equação, que L é igual a x raiz de 3. Então, olha só, L é igual a x mais 1,4 e L é igual a x raiz de 3. Isso significa, então, que x raiz de 3, está aqui, é igual a x mais 1,4, que está aqui. E aqui agora a gente tem uma equação no primeiro grau, né? Só isolar o x e você vai concluir que x é igual a 2. Só que isso não responde o problema, porque a gente não quer o resultado de x, a gente quer a largura do L do rio. Aí você pode usar a primeira ou pode usar a segunda equação para determinar a largura do rio, tá? Vamos usar a segunda, que é mais fácil, porque, né, mais prático o cálculo. L é 2 raiz de 3, 2 vezes 1,7, porque o problema diz para a gente utilizar a raiz de 3 como 1,7, e isso dá 3,4. Então, a largura desse rio é 3,4 quilômetros. Questão 28. Considere dois projetos hipotéticos de rampa para vencer um desnível de 6 metros entre dois pisos. O projeto 1, a rampa com declividade de 30%, e o projeto 2, a rampa com inclinação de 30 graus em relação horizontal. Letra A. Os dois projetos levam à construção do mesmo tipo de rampa? Explique. Então, vamos olhar aqui as informações que a gente tem, né? O projeto 1, o declive e o comprimento. O projeto 2, o declive e o comprimento. No projeto 1, a gente sabe que a rampa tem que ter declividade de 30%. Ou seja, D sobre C, que é a tangente, tem que dar 30 sobre 100, que é 30%. Isso significa que o D é 0,3 o valor do comprimento. Já no projeto 2, a gente tem o ângulo de 30 graus. Então, a gente sabe que a tangente de 30 graus é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 30 graus é D sobre C, tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Então, D sobre C é igual a raiz de 3 sobre 3, você multiplica cruzado, isola o D e vê que o D vale aproximadamente 0,577 vezes o comprimento. Como é o mesmo projeto, são projetos diferentes, mas para a mesma situação, esse comprimento C é igual, então a gente percebe que esses projetos levam a rampas com construções diferentes, né? Então, eles não são iguais, tá? Letra B. Se a resposta do item A for negativa, determine os comprimentos horizontais das rampas dos dois projetos. Então, ó, no projeto 1, a gente sabe que o desnível é de 6 metros, né? Tá aqui o desnível D. Então, o projeto 1 vai ser 6 igual a 0,3C. 6 igual a 0,3C.
Isola o C e descobre que o comprimento do projeto 1 para construir a rampa é de 20 metros. Já o projeto 2, o desnível continua sendo 6, mas aí a razão é diferente, né? É a raiz de 3 sobre 3 vezes C. Aí você vai isolar o C e vai ver que o comprimento é 6 raiz de 3. Então aqui fica bem nítido que os projetos levam a situações diferentes. Apesar de ter o mesmo desnível, um deles vai ficar com o início da rampa mais afastado do que o outro. Letra C. Qual é, em caso da resposta negativa do item A extensão das rampas dos dois projetos? Bom, agora que a gente já calculou o comprimento dos dois projetos, né? Do projeto 1 esse comprimento é 20, o projeto 2 o comprimento é 6 raiz quadrada de 3. Dá para utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir o comprimento da rampa, que é a parte inclinada, né? Então você vai elevar ao quadrado os catetos, que aqui são 26, e tirar a raiz quadrada deles. No projeto 1, o x vai ter aproximadamente 20,88 metros, e no projeto 2, o y vai ter aproximadamente 12 metros. Então dá para ver que o projeto 1, a rampa ela é mais comprida, significa que ela tem uma inclinação bem mais suave, né? E no projeto 2, a rampa ela é mais curta, então ela é mais íngreme. D. Qual projeto mede o ângulo de inclinação da rampa do projeto 1? Dá para utilizar a tangente, né? Porque o ângulo da inclinação a gente consegue obter fazendo a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto é 6 e o cateto adjacente é 20. 6 sobre 20 dá 0,3. Lá na tabela trigonométrica, o ângulo que tem a tangente 0,3, mais próximo, é o ângulo de 17 graus. Então, nessa situação, 17 graus é uma inclinação bem leve. É um bom projeto. Se a gente está levando em consideração a ideia da acessibilidade, né? Enquanto mais suave e menos íngreme for a rampa, mais acessibilidade a gente consegue garantir para as pessoas que precisarem passar por essa rampa. Questão 29. Em uma cidade há, sobre uma represa, uma ponte de 30 metros de comprimento que se abre em algumas vezes ao dia para dar passagem a pequenas embarcações. Na figura, O é o ponto médio de MN. E o arco OP e o arco OQ são arcos de circunferências com centros em M e N, respectivamente. Com a ponte completamente aberta, forma-se um vão representado pelo segmento PQ, esse vãozinho aqui. Qual é o comprimento desse vão? Então, vamos lá. Bom, a gente tem essa situação, né? Aqui, daqui até aqui, mede 15, que é o comprimento desse pedaço da ponte. Então, quando esse pedaço está aqui embaixo, ele mede 15, aí ele se ergue para as embarcações passarem, então ele continua tendo 15. Então, forma-se um triângulo retângulo aqui, ó, que eu vou reconstruir ele aqui fora. O ângulo aqui é 30 graus, essa distância a gente não sabe, e aqui a hipotenusa é 15. Por que que é 15? Porque é o comprimento aqui da metade da ponte que subiu. O comprimento da ponte não muda, né? Só mudou a posição dela. Então, o que que a gente tem? Com relação ao ângulo de 30 graus, a gente tem o cateto adjacente, que é x, e a hipotenusa, que é 15. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente está falando de cosseno. Então, o cosseno de 30 graus vai dar para a gente essa distância x. O cosseno é o cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 15. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 15. Multiplica cruzado e vê que o x é igual a 15 raiz de 3 sobre 2. Isso significa, ó, que a gente tem o pedacinho x e mais o pedacinho de pelinha até O. Eu vou marcar aqui. Um pouquinho maior. Isso aqui tudo é 15. O pedacinho x que a gente calculou agora é 15 raiz de 3 sobre 2. Então, de pelinha até O, a gente tem, ou de O pelinha, tanto faz, a gente tem metade do vão PQ.
se você se perdeu, volta no vídeo de novo. Mas esse pedacinho aqui agora a gente consegue calcular, porque a distância toda aqui é 15 menos 15 raiz de 3 sobre 2, que é o que está marcado aqui, ó. OP' é igual a 15 menos x. Então, é 15 menos 15 raiz de 3 sobre 2. Só que o vão todo PQ não é só esse pedacinho aqui, né? É o dobro. Então, o vão PQ é 2 vezes a distância de O até P'. Então, 2 vezes 15 menos 15 raiz de 3 sobre 2. 2 vezes 15 é 30. 2 vezes 15 é 30, que dividido por 2 dá 15. Aí o problema diz para a gente utilizar a raiz quadrada de 3 como 1,7. Então, aqui vai ficar 30 menos 15 raiz de 3, vai ficar 15 vezes 1,7. E que dá um vão aproximado de 4,5 metros. Bons estudos para você. Nos vemos na próxima aula presencial. Até mais. Tchau.